Oi, pessoal! No vídeo de hoje de Geografia, nós vamos estar falando sobre os meios de comunicação, como eles surgiram, quem eram os principais meios de comunicação que tiveram destaque e a evolução também ao longo do tempo. Bom, os meios de comunicação surgiram para facilitar a divulgação de informação entre as pessoas. Facilitava a divulgação entre as pessoas. E o ser humano, para isso, usou diversas tecnologias e os avanços tecnológicos para desenvolver os meios de comunicação. Perceba aí, nesse flash que a gente dá aí na linha do tempo. Em 1950, por exemplo, a gente tinha as cartas, né? E hoje, para se comunicar, a gente tem um sinal de internet que consegue mandar em tempo real uma mensagem. Eu mando agora para daqui 1, 2, 3 minutos, no máximo 5, tá chegando na minha caixa postal, por exemplo, de e-mail, né? Então, a gente sabe que a tecnologia mudou os modos de produção, de comércio, de serviço. Na parte de produção, exemplo, de artesanal para industrial. No comércio, de lojas físicas somente para também agora as lojas online, né? Os serviços que antes eram feitos, os pagamentos, por exemplo, de banco somente nos bancos físicos, agora a gente pode fazer online através de aplicativos, pode receber através do delivery os cartões do banco. E ao longo do tempo, as necessidades da comunicação com o avanço tecnológico influenciaram a produção, a divulgação de informações, né? Então, por exemplo, hoje os meios de comunicação permitem, na evolução que a gente teve, permitem que a gente tenha, por exemplo, as videoaulas, né? Então, os meios de comunicação antes divulgavam informação através de comunicação individual, que permitiam a troca de mensagens apenas entre poucas pessoas. Quem eram essas ferramentas? As cartas, os bilhetes, os telefones, né? É através dessas comunicações aí, né, que a gente conseguia utilizar para se comunicar, né, para mandar mensagens. Depois, com o passar do tempo, os meios de comunicação individual deram lugar aos de comunicação em massa. E com isso, a gente alcançava várias pessoas ao mesmo tempo, diminuía o tempo de transmissão de mensagens e ainda aproximava mais as pessoas. Quem eram essas ferramentas, né, essas comunicações de destaque? O jornal, o rádio, a televisão e propriamente dito a internet, que teve um papel muito importante. Então, essas transformações aconteceram durante muito tempo, até os meios de comunicação serem como conhecemos hoje, né? Então, perceba aí na evolução dos meios de comunicação. Antes de Cristo, por exemplo, 15 mil anos atrás, eu tinha a pintura rupestre, que era um meio de uma forma de se comunicar. E aí, a partir de 1970 até os tempos atuais, a internet que surgiu e vem evoluindo, né, e se revolucionando a cada período. Então, falando de um dos principais aí meios de comunicação em massa, o jornal. Ele surgiu há mais de 2.000 anos atrás, né? E ele era esculpido ou em pedra ou em metal. E ele ficava exposto nas praças, principalmente para trazer notícias sobre o governo. Depois, em 1605, na Alemanha, surgiram os primeiros jornais impressos em papel. E, obviamente, também a invenção da máquina que fazia essa impressão manual dos jornais impressos. E aí, os comerciantes começaram a ter acesso à leitura e vinham também assuntos de vários países. Já em 1808, no Brasil, foi lançado o primeiro jornal, foi publicado o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro. E aqui, basicamente, traziam notícias sobre política internacional. Em 1994, surgiram os primeiros jornais online. Então, teve o maior número de leitores pela internet e uma redução na venda dos jornais impressos no Brasil e no mundo, porque surgiram os jornais online. Já o rádio, ele teve a sua primeira transmissão e surgiu em 1906 nos Estados Unidos. Pois, em 1920, surgiram programas ao público. No Brasil, antes, apenas militares poderiam ter rádio, né? Podiam ter rádio. Depois, a primeira transmissão para o público geral foi feita em 1919 em Recife. Então, em 1919, em Recife, teve a primeira transmissão geral ao público. Já em 1922, já foi para todo o Brasil e foi criada a primeira estação de rádio. E aí era transmitido, inclusive, o discurso do presidente para algumas cidades.
Já a televisão, ela teve a primeira transmissão em 1920 nos Estados Unidos, mas os aparelhos eram caros, as imagens de baixa qualidade, eram em preto e branco, as telas eram pequenas, pouco maiores que os celulares de hoje, né? E em 1940, nos Estados Unidos e na Europa, as imagens começaram a ser transmitidas coloridas. E em 1970, no Brasil, quando teve as primeiras televisões coloridas que passaram a ser vendidas aqui. Já na primeira década do século XX, foram lançadas as TVs de LCD, de LED e plasma, que são essas televisões fininhas. E antes a gente tinha as televisões que elas eram grossas, né, largas, que eram de tubo. Então, com isso, a gente teve que a TV tinha maior durabilidade, menor peso, telas maiores, altíssima definição das imagens. E em 2011, a gente teve o lançamento do que a gente chama de Smart TV, que são modelos que se conectam com a internet. Ou seja, eu consigo acessar a internet pela televisão e até, inclusive, consigo conectar o meu celular, o nosso celular, eu consigo espelhar na televisão, né? E aí, com os avanços tecnológicos, a comunicação entre as pessoas acabou acontecendo no que a gente chama hoje de espaço virtual, o cyberespaço. Esse cyberespaço é um espaço virtual, não é um lugar físico, como um país, uma casa, uma escola, né? Esse cyberespaço, ele pode ser acessado de qualquer lugar, por alguém que tenha um aparelho conectado à internet, smartphone, celular, tablet, notebook, smart TV, computador. Esse espaço virtual, esse cyberespaço, é onde a gente fala pelo WhatsApp, a gente fala pelas redes sociais, a gente fala por e-mail, né? E por aí vai, são várias ferramentas de acesso, né? Vários, pelo Twitter, Instagram. E tornou-se possível essa comunicação, tornou-se possível a comunicação em tempo real, praticamente online, né? E de pessoas que estão distantes fisicamente falando. As distâncias diminuíram na era digital. Por quê? Porque as pessoas de diferentes lugares estão conectadas. Elas estão compartilhando informações umas com as outras o tempo todo. E essa conexão pode dar a sensação que as informações estão disponíveis para todas as pessoas igualmente, em qualquer lugar do mundo. Mas não. Por quê? Porque muitas ainda não estão conectadas. Por quê? Os principais motivos são devido aos altos custos de serviços e de equipamentos, né? Às vezes o desinteresse mesmo da pessoa, ela se acomoda do jeito antigo de ser. E a falta de conhecimento mesmo, né? Então, ela não tem conhecimento. Como é que é mesmo que se instala um Instagram, um Facebook, né? Ou um e-mail, uma caixa, ter uma conta de e-mail, né? Então, por falta de conhecimento, ela acaba ficando no seu método tradicional, convencional. Então, a invenção da internet acabou transformando a maneira das pessoas de se comunicarem, de terem acesso às informações, e com os avanços tecnológicos, os equipamentos necessários para usá-la também acabou mudando muito. Então, olha só o computador. Antigamente, o primeiro computador eletrônico do mundo, chamado ENIAC, né, ele era grande, realizava cálculos muito complexos. Ele chegava a pesar 30 mil quilos, né? Equivalente a 2 ônibus, e custava muito caro. Depois, os computadores pessoais começaram a se tornar mais populares, para as pessoas, né, terem acesso, em meados de 1990. E aí, a gente tinha conexão por fio, né? Não era sem fio, era por fio, e o preço ainda era alto. Já nos anos por volta de 2000, do ano 2000, surgiram os notebooks. Com isso, também acabou tornando mais acessível e prático para as pessoas. Com as novas tecnologias, o tamanho e o peso deles diminuiu. Além disso, a conexão com a internet passou a ser sem fio, que é o que a gente chama de Wi-Fi. Isso mesmo. Os celulares surgiram os primeiros a serem vendidos, e surgiram os primeiros em 1983, né? Mas eles só faziam ligações. Depois, de 1990 a 2000, os celulares começaram a enviar SMS e
e-mail. E também tinham câmeras Bluetooth, mas as baterias tinham pouca duração. Já os celulares de hoje agrupam funções de computadores, tem GPS, câmera fotográfica, TV, dão acesso a uma grande quantidade de aplicativos. Por isso, é comum as pessoas usarem o celular para acessar a internet, né? Então, muitas vezes a pessoa deixa de usar o computador, o notebook, porque o celular hoje ele tem funções, muitas funções e acumulado, né? Bom, e com toda essa era digital, obviamente que vem surgindo também outras coisas, como o e-commerce. O que é o e-commerce? É um comércio eletrônico, um comércio virtual, né? São sites que são criados onde as pessoas podem fazer compras por meio online, né? Digital, lá na internet, lá no site ou no aplicativo. Alguns usam até o WhatsApp como grupo de trabalho. E, né, então você faz a compra nesse site, né, por meio online e aguarda a sua entrega no local colocado como destino. Geralmente acontece em sites, aplicativos e, como a gente falou, em WhatsApp de grupos de trabalho. E como funcionam essas lojas virtuais? Elas são chamadas também de marketplaces. Os produtos são anunciados em páginas que funcionam como vitrines, né? E nelas são apresentadas tudo sobre o seu produto, características dele, cor, tamanho. E se o cliente se interessar, ele compra e coloca no carrinho. Depois, basta ele cadastrar todos os dados pessoais e de entrega. Faz o pagamento da compra e aguarda a entrega do mesmo, após o seu pedido ser pago e faturado. Mas, dependendo do local de entrega, existem alguns sites, né, algumas lojas virtuais, alguns marketplaces que cobram por esse transporte de produto. Olha só alguns sites virtuais: o Submarino, a gente tem o Amazon, a gente tem o Carrefour, né, e assim vai. Bom, vender pela internet, então, acabou se tornando vantajoso, né? Teve benefício. Por quê? Diminui custos de tudo. E você não precisa montar uma loja física, você só precisa ter um ambiente, um local, um espaço para estocar os produtos e despachar os pedidos. E aí as pessoas começaram a perceber que daqui por diante, nos próximos anos, esse comércio virtual vai ganhar ainda mais força devido à grande quantidade de aparelhos que as pessoas utilizam, celulares, que são os dispositivos móveis, né, como os smartphones, os celulares, como a gente acabou de falar. Além disso, pelo baixo custo, como a gente disse, e pela facilidade que a pessoa tem de fazer a compra. Ela não precisa sair da casa dela, por exemplo, né? Então, entre as estratégias adotadas pelas lojas virtuais, temos as divulgações dos produtos, por exemplo, em redes sociais, como Facebook, Instagram, né, WhatsApp. E aí, a gente consegue trazer um maior destaque e melhores resultados de vendas. Então, as vantagens e benefícios aí da internet, a gente tem que manter um contato com amigos e familiares distantes, tem acesso a diferentes jogos que promovem o desenvolvimento do trabalho em equipe, permite o contato com jogadores de várias culturas e o principal, divertem e educam. Realizam pesquisas para trabalhos escolares, né? E encontra materiais de apoio para os estudos. A gente consegue acessar sites dedicados a brincadeiras, passatempos, histórias em quadrinhos, assistir diversos desenhos animados, séries e filmes, ter informação sobre notícias online praticamente, acompanhar as novidades de youtubers, ter acesso a músicas de que você gosta. Então, atualmente, a internet faz parte do cotidiano de grande parte da população. Provavelmente, para essas pessoas é muito difícil imaginar como seria a vida sem o uso dessa tecnologia, né? Porque tem acesso a tudo, a informações sobre esporte, sobre lazer, sobre educação, notícias, sobre a política, sobre a economia. E aí a gente está falando tanto daqui do Brasil, tanto aqui da nossa cidade de São Paulo, do nosso estado, do Brasil, da América Latina, do mundo, né? Então a gente sabe tudo o que acontece ao mesmo tempo, mas
Com essa poderosa ferramenta de comunicação, a gente também tem alguns riscos, né, que ela pode oferecer. Quais são alguns riscos? Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com vírus, porque eles estão presentes em qualquer cyberespaço, ou seja, no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos joguinhos, né? E eles são prejudiciais aos aparelhos eletrônicos, né? Eles podem, inclusive, deletar tudo que você tem arquivado lá. Os spams, que são chamados... por que são chamados desta forma? São mensagens não autorizadas pelos internautas, mas que são enviadas da mesma forma. Geralmente, esses spams, né, eles têm vírus. Acontece, na maioria das vezes, em e-mails, tá? Páginas falsas. De repente, você está acessando algum site, né? E aí, são páginas falsas, né? Que elas trazem alguma fraude eletrônica para obter alguma informação, por exemplo, pessoal de você, do internauta que está acessando, né? E-mails maliciosos ou falsos. As pessoas desconhecidas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é fácil de ter acesso na internet, e elas podem querer obter informações, por exemplo, através de joguinhos, usando nomes falsos, ou usando nicknames, né, uns nomes fantasias, para se aproximar das pessoas, né? E a gente não percebe. Conteúdo inapropriado, que pode ter sido criado com outras intenções, como instalar vírus em seu computador ou qualquer outro eletrônico, entre outros. O cyberbullying o bullying feito em qualquer ambiente de navegação. O WhatsApp, por exemplo, em grupo de amigos, né? Que nada mais é o próprio bullying, né? E sabe que tudo isso é crime, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A internet pode oferecer riscos, mas a gente tem como se proteger desses diversos perigos do cyberespaço. Por exemplo, devemos manter nossas senhas em absoluto segredo. A gente tem que ter algumas regrinhas para não passar tanto tempo em frente da telinha, porque isso também prejudica um pouco a saúde, né? A vista, a visão, né? A postura, o tempo de você ficar lá sentado, às vezes você não faz exercício, o músculo também precisa dar uma parada, andar. Autorização, é preciso ter, dependendo da idade, uma autorização antes de fazer qualquer download de arquivo. Você está jogando um joguinho, de repente quer num servidor público, né? Então, um amigo que você não conhece te manda entrar no servidor dele, né? No espaço dele. Você entra, baixa, faz aquele download, entra e aí você acaba trazendo vírus, né? Então, você tem que saber bem e, de repente, pedir até autorização para um responsável. Nunca fornecer informações pessoais, nem nome, nem idade, nem onde estuda, enfim, onde trabalha. Atenção redobrada a esses amigos desconhecidos, E é muito importante conversar abertamente com os pais, né, para que possam orientar, principalmente sobre bullying, né? Nunca passar as informações que o identifique, né? Quando você for a algum restaurante, procure evitar de fazer check-in, porque isso pode ser perigoso, né? Então, você está lá no Facebook e coloca lá que você está naquele restaurante. Às vezes você pode estar dizendo que você está fora da sua casa, né? Usando isso como uma ferramenta para quem está de olho, né, em seus dados pessoais. Sempre usar todas essas redes sociais de forma sadia, tá? Então, se eu tivesse que fazer um resumo aí sobre os meios de comunicação. Então, ao longo do tempo, diversos meios de comunicação foram criados para transmitir informações e conectar as pessoas. E aí eles podem ser divididos entre meios de comunicação individual e meios de comunicação em massa. Com a popularização da internet, o acesso à informação se tornou mais fácil e rápido. Além disso, por meio do cyberespaço, as distâncias foram encurtadas, né? Tudo acontecia muito mais rápido. Contudo, é necessário ter cuidado para viver uma experiência segura na rede, que são os riscos que a gente acabou de sinalizar. Para atender às necessidades das pessoas,
Os diferentes meios de comunicação mudaram. Alguns deles se tornaram digitais, como jornais, e outros reuniram diferentes tecnologias em um só aparelho. Olha só, o exemplo do celular, os smartphones e as televisões, né, multifuncionais, né, acabaram se tornando esses aparelhos. E os meios de comunicação modernos modificaram o comércio e a prestação de serviços. Atualmente, não é necessário ir fisicamente até uma loja para comprar algo, basta usar o smartphone, computador ou a internet. Tá bom, pessoal? Espero que tenham um bom estudo, que nos sigam aí nas redes sociais, deixe o seu joinha e até o próximo vídeo.